Muito boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês que nos acompanham aqui neste canal de oração. Estamos aqui mais uma vez, agora nesta tarde de quarta-feira, hoje 17 de maio de 2023. Eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um dos nossos ouvintes que estão aqui conosco nesta tarde ou à noite, não sei que horário que você vai estar conosco, que Deus possa abençoar a sua vida grandemente. Estamos aqui anunciando o Evangelho, levando uma palavra de fé, de esperança, talvez de correção também, porque precisamos, né? A palavra de Deus, ela nos exorta, ela nos edifica, ela nos fortalece. A palavra de Deus que precisamos, né, de ouvir a palavra de Deus, porque através de nós ouvirmos a palavra de Deus, nós adquirimos a fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus e guardamos no coração e a praticamos a palavra de Deus, porque não adianta também ouvir e guardar e não praticar. Quando eu ouço, eu guardo e coloco em prática, o próprio Cristo diz, é como uma pessoa que construiu uma casa sobre um alicerce firme, sobre uma rocha. Mas aquele que ouve a palavra de Deus e não pratica, Jesus comparou com aquela pessoa que construiu um edifício, uma casa, sobre a terra, sobre a areia, não tem segurança nenhuma. Quando vem o temporal, quando vem o dia mau, quando a tempestade da vida se levanta contra a nossa casa espiritual, se não estiver na rocha, que é Cristo, se não estiver alicerçada na palavra de Deus, que o próprio Cristo é a palavra, com certeza vai ser grande a nossa queda. Né? Quantas pessoas tombam no meio do caminho? Porque a sua fé não está alicerçada na palavra. Porque a palavra nos instrui que tem dias maus, tem situações que nós não vamos vencer. Né? Nós vemos pessoas que tiveram derrotas, mas mesmo assim elas não desanimaram. Então a palavra nos instrui em tudo. E a palavra nos instrui principalmente nós aceitarmos a vontade de Deus. Como que tem pessoas que têm dificuldade de aceitar a vontade de Deus? Quando Deus diz não, ela não aceita. Né? E muitas das vezes nós temos que estar preparados para ouvir um não de Deus. Desde o princípio, Deus já falou para o primeiro casal, não coma daquela fruta. Já tinha um não para eles. Desde o princípio da criação do homem, Deus já pôs uma barreira para ele ali. Tinha de ser disciplinado. Daquela árvore não come dela. E o homem, infelizmente, desobedeceu a Deus. Assim, irmãos, tem situações que Deus vai dizer não para nós. Nem tudo que nós projetamos, sonhamos, é o projeto e sonho de Deus. Uma coisa eu sei, você pode ficar tranquilo. Se foi não, se Deus está dizendo não, é porque Deus tem coisa melhor. É porque Deus é presciente, Ele sabe o que vai acontecer lá na frente. A Bíblia nos ensina. Né? No capítulo 7 de Mateus, no versículo 7, diz: pedi, dar-se-vos-á, buscar e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, se abre. Então aqui Jesus nos incentivando a pedir, a bater, a ser perseverante. Mas tem situações, irmãos, que nós, por sermos tão frágeis, tão pequenos, nós pedimos errado, nós queremos errado, nós queremos que Deus faz algo na nossa vida que não é o certo. Aos nossos olhos pode ser. Mas aos olhos de Deus, que Ele é presciente, onipotente, onisciente, todo-poderoso, Ele sabe o que é melhor para mim, o que é melhor para você. Então, meus irmãos, o segredo é estar no centro da vontade de Deus. O segredo é toda oração que nós fizermos e dizer a Deus: Senhor, seja feita a tua vontade, não a mim. Essa foi a oração que Jesus fez lá no Getsêmani. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Ou seja, passa de mim esse sofrimento. Não deixe que eu passe esse sofrimento. Jesus orou desta forma. Mas, todavia, Pai, seja feita a tua vontade, não a nossa.
Então, nós precisamos aprender com Jesus. Ali, Jesus estava diante de um grande sofrimento. Ia passar pelo Calvário. Ia levar o pecado de toda a humanidade sobre ele. Foi uma luta espiritual muito grande. Não era simplesmente uma crucificação aonde que muitos foram crucificados naquela época. Mas a crucificação de Cristo foi diferente. Ele foi e é o Salvador do mundo. Ele tomou sobre ele as nossas enfermidades, as nossas doenças e os nossos pecados, irmãos. Estava tudo sobre ele. Aí o peso era muito enorme. Era muito sofrido. Mas ele não desistiu, porque a vontade do Pai, ele veio para isso. Ele foi obediente até morte e morte de cruz. Nós, muitas das vezes, queremos evitar a dificuldade. Lógico que isso é normal. Todavia, nós devemos estar no centro da vontade de Deus. Quer ser bem sucedido em toda a área da sua vida? Esteja no centro da vontade de Deus. Pastor, mas como que eu sei que eu estou ou não no centro da vontade de Deus? Obedecendo a palavra de Deus. Quando estamos em obediência à palavra de Deus, estamos na vontade de Deus. Lógico, Deus tem um plano para cada um de nós. Nós não estamos aqui em vão. Não é à toa que Deus nos livrou de tantos perigos, de tantos momentos difíceis para nós estarmos aqui, porque Deus tem um propósito na nossa vida. Deus tem um propósito na minha vida e Deus tem um propósito na sua vida. Aqui Jesus falando a bondade de Deus, pedir e dar-se-vos-á. Nós devemos pedir e também devemos dar. Da maneira que nós queremos que as pessoas nos tratem, devemos tratar as pessoas também. Se nós queremos ser bem tratados, devemos tratar as outras pessoas bem também. Da mesma maneira. Se você quer ser uma pessoa abençoada, seja uma pessoa abençoadora também. Se você quer o bem para a sua alma, queira o bem para o próximo também. Aqui Jesus está dizendo, pedir e dar-se-vos-á. Também devemos dar. Pedir, nós podemos pedir. E dar-se-vos-á, nós também devemos dar. Deus nos dá. Mas tudo que Deus nos dá, irmãos, não é para nós ficarmos só para nós, é para nós repartirmos com o próximo. Isso fala em todas as áreas. Principalmente na área espiritual. Como eu já disse aqui, o Senhor nos dá dons, não é para nós, é para os outros. O Senhor nos dá o dom para estar ministrando a palavra, não é para mim, é para as outras pessoas. Estou aqui alimentando pessoas com a palavra de Deus. Porque o Senhor nos deu o dom da palavra. Aí eu estou aqui todos os dias alimentando os nossos irmãos que nos ouvem, que nos acompanham com a palavra de Deus. E esta palavra é ela que nos alimenta a nossa vida espiritual no dia a dia. E Jesus diz, pedi, dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Não podemos desanimar. Devemos ser persistentes, perseverantes. Não que Deus ele é surdo ou que Deus não queira fazer. Nós falamos isso aqui ontem, na tarde. Daquela mulher, né, que precisava de um milagre porque a filha dela estava endemoniada em casa. Jesus, de momento, não quis responder. Mas Jesus estava provando, ensinando algo para aquela mulher. Ela não poderia sair dali simplesmente sabendo que a filha dela ficou curada, sem ter aquele contato com Jesus. E assim também é na nossa vida. Quanto mais nós oramos, quanto mais estamos nos pés de Jesus, mais intimidade alcançamos com Ele. Mais aprendemos dele. Mais nos tornamos dependentes e mais humildes. Imagina se nós orássemos ali 5 minutos e tudo que nós pedíssemos, Deus nos dasse. Ele automaticamente nós seríamos uns filhos muito ruins. Seriam os piores filhos que existem. Porque o pai que faz tudo que o filho quer, dá tudo que o filho quer, ele não está fazendo bem para o filho. Observe para você ver. Aí o dia que você falar não, o filho quer te bater. Ser bom pai ou ser boa mãe não é dar tudo que os filhos pedem. Não. É você dar aquilo que
é certo, o que você pode, e conversando, ó, filho, hoje eu não posso, porque isso não é bom para você, eu não tenho condições financeiras. O filho tem que entender, o filho, a filha, porque quando nós damos tudo que os nossos filhos querem, nós estamos sendo o pior pai que tem. Porque o dia que você falar não, ele vai querer te bater, vai falar que você não presta. Assim é Deus. Ele sabe tratar o ser humano, ele sabe nos tratar. Deus dá tudo que você pede? Não. Nem sempre. Assim também, nós não devemos dar tudo que nossos filhos pedem. Porque nós temos ciência, mente de Cristo, sabemos o que é bom para ele, o que não é bom, a hora certa de dar. Você não vai dar um carro para um filho que tem 15 anos. Mesma coisa o Pai nosso celestial. Ele não vai nos dar uma coisa que não estamos preparados. Como ele vai nos dar algo se nós não estamos preparados para utilizar aquilo lá, para a glória do nome dele? Assim, principalmente nos dons espirituais. Tem pessoas que buscam, Deus me dá o dom disso, me dá um dom de profecia, me dá um dom de cura, tal, vai pedindo. Mas será que ela está preparada para lidar com os dons? Será que ela está amadurecida, tem maturidade para lidar com os dons espirituais? Estou falando aqui na área espiritual. Assim, irmãos. Então, quando Deus não responde no nosso tempo, aprenda uma coisa, ele está trabalhando na sua vida. Não reclame, não murmure. Porque se você começar a reclamar, murmurar, você não está passando no teste. Você está perdendo. Você não está passando no crivo, naquilo que Deus exige de nós, irmãos. Deus não vai dando as coisas assim, de qualquer jeito, não. Nós precisamos ter ciência, conhecer Deus, precisamos estar junto com Ele, ter intimidade com Ele. Porque Deus, Ele é mais do que um pai, né? Um pai natural que nós temos. Ele é o nosso Pai celestial. Ele tem um propósito para nós eterno, que é os céus aguardado por nós. Ele não quer que nem... Imagina, irmãos, nós como pais, será que nós daríamos algo, ou deixamos o nosso filho caminhando para um abismo sem avisar ele? Sem cuidar dele, sem tentar tirar ele daquele abismo? Nós vamos fazer de tudo para que aquele filho enxergue, lógico que ele tem um livre-arbítrio, para que ele enxergue que ele está indo para o abismo, para a perdição, para a morte. Assim é Deus conosco. Ele faz de tudo, irmãos. Muitas das vezes ele até segura as bênçãos para nós não cairmos no abismo. Porque Deus, como ele é presciente, muitas das vezes a bênção torna maldição na nossa vida. A bênção torna maldição na nossa vida. Ah, mas não veio de Deus, veio. Mas muitas das vezes nós trocamos Deus pela bênção. Quantas pessoas não trocam Deus por um carro, Deus por uma casa, Deus por uma mulher, ou vice-versa? Mulher troca Deus por causa de um marido, por causa de um homem. Tem isso, irmãos. Mas Deus, como ele é tão santo, tão bom, ele conhece todas as coisas, muitas das vezes, aqui está ensinando nós pedir, nós buscar, nós bater, porque aquele que pede recebe, mas muitas das vezes a bênção não vem porque aquilo lá não é bom para nós. Aquilo lá não vai ser bênção para nós. Vai ser o quê? Talvez uma maldição, vai nos tirar da presença de Deus. E a prioridade de Deus para mim e a sua vida é a nossa vida eterna. A prioridade de Deus na minha e na sua vida é a vida eterna. Lógico, Deus é bom, misericordioso, Ele nos cura, Ele nos prospera, Ele nos abençoa em todas as áreas. Eu creio, eu sou abençoado de Deus. Deus tem nos abençoado, não tem faltado pão de jeito nenhum. Não tem faltado a roupa, não tem faltado a água. Então, Deus tem nos dado saúde. Então, irmãos, também não tem faltado luta, não tem faltado dificuldade. Tem, todos nós temos, irmãos. Eu não posso passar uma imagem para vocês que eu não tenho luta, que eu não tenho problema. Tem como você tem. E eu resolvo como? Na oração. Esperando em Deus. Confiando em Deus. Entregando nas mãos dele e confiando. E orando. Somos iguais. Porque muitas das vezes as pessoas olham para nós e acham, nossa,
O pastor Eurico não tem luta, não. Todo dia está alegre, todo dia está pregando. Irmãos, Deus sabe. A nossa alegria não depende das circunstâncias. Se fosse assim, tinha dia que eu ia estar muito triste. A minha alegria vem do céu. Eu faço de tudo para viver a palavra. Isso tem dado certo. Tenho superado muitas dificuldades vivendo a palavra de Deus. Eu te dou esse conselho. Vive a palavra de Deus na sua vida e você vai ver como que vai ser muito mais fácil você vencer os desafios da vida. E aprendido com o Senhor. Nem sempre Deus vai nos dar tudo que pedimos. Nem sempre Deus vai curar todos os enfermos. Nem sempre Deus vai salvar todos. A salvação é para todos, mas depende de nós também, né? Temos que fazer a nossa parte, aceitar. Porque Jesus faz um chamado: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Jesus faz um chamado, mas eu preciso me levantar, ir até Jesus. Se a pessoa não ouvir o chamado de Deus, não der crédito, fechar o ouvido para o chamado de Deus, como que Deus vai fazer a obra na vida dele? Deus vai obrigar? Deus não obriga ninguém. Deus não obriga ninguém a servir ele. Ninguém. É eu que preciso de Deus, não é Deus que precisa de mim. Tem pessoas que pensam que é Deus que precisa dela, irmã. Fica tranquilo, se você não quiser fazer, Deus levanta 10, melhor do que você. Se eu não quiser fazer, Deus levanta 20, melhor do que eu. Nós não é a última bolachinha do pacote, de jeito nenhum. Para Deus não tem isso. Se eu não fazer, Deus levanta 10 melhor do que eu, 20, 30, 100 melhor do que eu. Ele faz o que ele quer. Precisamos aprender isso. E muitas das vezes somos igual criança emburrada. Igual criança manhosa. Isso não dá certo com Deus. Deus quer que nós sejamos valentes, vigorosos, firmes. Né? Que nós estejamos firmes. Aconteça o que acontecer, Deus quer que estejamos firmes. Sem reclamar, ponto. Ali, na presença dele, aí Deus se agrada. Agora, quantas pessoas, infelizmente, se Deus não faz um pedido dela, já emburra, já desanima, já vai buscar outros deuses, vai buscar outro caminho. Isso não vai dar certo. Então, precisamos estar firmes, confiantes no Senhor. E aqui Jesus usa até, qual dentre vós é o homem que pedindo-lhe pão seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe lhe dará uma serpente? Se vós, pois sendo maus, saber dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que estais no céu dará bens, está falando bens, tudo, bens aos que lhe pedirem. Olha só, portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Como eu disse aqui no início, nós queremos que Deus seja bom para nós, e Deus é. Mas muitas das vezes somos mal para as pessoas. Não dá certo, irmãos. E também muitas das vezes queremos ser bem tratados e não tratamos as pessoas bem. Muitas das vezes queremos ser ajudado e muitas das vezes não ajudamos ninguém. É recíproco. E quando nós faz para alguma pessoa, estamos fazendo para quem? Para Deus. Temos que entender isso. Quando você ajuda uma pessoa, você está fazendo para Deus. Porque Deus não precisa de nada. Ele que nos deu tudo, irmãos. O dom, até a vida, o ar que respiramos, foi Deus que nos deu. Então ele não precisa de nada. Porque tudo é dele. Mas quando nós fazemos para as outras pessoas, nós estamos fazendo para Deus. Olha que coisa maravilhosa. E temos dificuldade em entender isso. Muitas das vezes queremos viver isolado. Muitas das vezes queremos afastar do povo. Não podemos, irmãos. Jesus, ele sempre estava envolvido com pessoas. Sempre Jesus estava no meio de multidão, abençoando, pregando, ajudando, curando, libertando, repreendendo os demônios. Jesus estava sempre rodeado de pessoas. Ele nunca ficava só. Sempre tinha pessoas junto ali com ele. Assim, irmãos, também nós precisamos estar interagindo com as outras pessoas. Estamos vivendo dias difíceis? Estamos. Hoje podemos confiar em todo mundo? Não.
É difícil hoje. Temos que ter a mente de Cristo. Sabedoria de Deus. Porque tem muitas pessoas aí enganadoras. Muitas pessoas em vestido de ovelha que são lobos. Tem muitas pessoas aí tirando vantagem em cima dos outros. Tem pessoas que, ou até uns tempos atrás, eu vi uma reportagem, pessoas que pediam dinheiro no farol. Pediam ali ajuda, se vestiam uma roupa bem, né, velha, suja. E aqueles homens, mulheres, ele ficava pedindo dinheiro nos faróis. Depois a reportagem filmou, de tarde, na hora que acabava o expediente, eles iam embora de caminhonete. Eles tinham até caminhonete do ano, pedindo, extorquindo, enganando, vestiam eles, fingindo. Tem gente de todo jeito, infelizmente. Aí queima o filme daqueles que verdadeiramente precisam. Né? E ali era um tipo de uma quadrilha que agia desse jeito, pedindo esmola, pedindo, e tinha até caminhonete do ano para ir embora. Ah, irmão, então nós devemos ter a mente de Cristo, direção de Deus, sensibilidade do Espírito Santo, para que possamos discernir o que é certo, o que é errado, o que verdadeiramente precisa e os que verdadeiramente não precisam. Por isso que devemos estar em oração. Jesus, ele conhece o homem. E se nós temos Jesus na nossa vida, nós não somos enganados. Amém? Então eu ensino nesta tarde a bondade de Deus. Deus é bom em todo o tempo. Se nós pedirmos, buscar, bater, abrir-se-vos-á, vai ter resposta. Mas como eu disse aqui no princípio, nem sempre a resposta de Deus é aquilo que estamos esperando. Nem sempre a resposta de Deus é aquilo que estamos esperando. Ainda comentava com a minha esposa Débora hoje. Paulo, um homem ungido do Senhor, um homem que Deus usava, né, grandemente a vida do apóstolo Paulo. E ele tinha um filho na fé, Timóteo, pastor Timóteo, o qual tinha frequentes enfermidades no estômago. Frequentes enfermidades ele tinha. Paulo até instruiu ele a tomar algo ali para ajudar as suas frequentes enfermidades. Então você vê que tem coisas que não entende. Paulo podia orar para ele Jesus curar? Podia, não podia? Podia. Mas por quê? Eu acredito que Paulo orou. Mas não era vontade de Deus curar Timóteo. Vai entender Deus? Quem sou eu para questionar Deus? Então tem situações na nossa vida, irmãos, que Deus não vai fazer, mas só Deus sabe o motivo. Não adianta eu questionar. Às vezes eu tenho uma enfermidade que eu carrego no corpo há muitos anos. E eu vou orar, Deus não vai curar. Não vai. Ah, então porque você não tem... Não, posso ter fé. Paulo não tinha fé. Mas só vamos entender coisas, irmãos, lá na eternidade. Não questione a Deus. Não emburra com Deus. Sirva a Deus de todo o seu coração. Confia. Acredita. Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, continua sendo Deus. Ele é o seu Salvador. Uma coisa nós temos certeza. Se permanecermos fiéis, nós vamos para o céu. Aí nós temos certeza, porque a palavra nos garante. A palavra nos garante. Agora a questão, porque tem muitas pessoas que questionam por que Deus não curou, por que Deus não... Não sabemos, irmãos. Nós oramos. O domínio da cura, do milagre, não está na minha mão. Não posso determinar milagre na vida de ninguém. Quem determina o milagre é Deus. Eu não posso determinar. Quem sou eu? Por mim mesmo, não tem poder para curar uma dor numa unha minha. Não tem poder para nada. Mas o Deus a qual eu e você servimos, ele tem poder para até ressuscitar mortos. Até para ressuscitar mortos. Então aprenda isso. Aprenda isso com o nosso Deus. Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Continue crendo. Continue batendo. Continue, porque a Bíblia nos diz que vós, pois sendo maus, saber dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens a que lhe pedirem. Então nosso Deus é bom. Se nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas, imagina Deus, que é Pai, que nos ama, que provou isso enviando o próprio Filho para morrer em nosso lugar. Quer uma prova de amor maior do que essa? Existe? Me fala.
Me fala nesta tarde. Há uma prova de amor maior do que essa? Porque muitos aí ficam, ah, Senhor não me ama, Deus não me ama. Quer uma prova maior do que essa? Enviar o próprio Filho para morrer em prol dos pecadores? Quer uma prova maior do que essa? Não existe, irmãos. Aí porque se ele não curou uma dor que eu tenho, uma enfermidade que eu tenho, ele não tem poder ou ele não é o meu Deus mais? O que é isso, irmãos? A maior prova de amor que ele nos ama foi lá na cruz do Calvário. Mas aprenda uma coisa, tudo que acontece na nossa vida contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Devemos o quê? Orar. Devemos o quê? Confiar. Devemos o quê? Perseverar. E se Deus quiser, Ele faz. Se Ele não quiser, Ele não faz. Ora como Jesus, Senhor, seja feita a Tua vontade, não a minha. Precisamos aprender a orar dessa maneira. Deus, seja feita a Tua vontade, mas não a minha. Com certeza, nós vamos ter uma vida melhor. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a viver a palavra dEle. Precisamos praticar a palavra de Deus, não ser ouvinte esquecido. Está aqui os pedidos de oração, está nas minhas mãos. Já temos intercedido em favor dos pedidos. Você fique à vontade para enviar os pedidos e nós vamos estar orando. Deus tem feito milagres. Tenho recebido testemunhos tremendos aqui. Nós estamos colocando no ar aí e vocês veem como que Deus tem feito coisas maravilhosas. Ele faz ainda. Ele é o mesmo, irmãos. Ele é o mesmo Deus. Quando Ele quer fazer, ninguém impede. Só não podemos ter incredulidade. Só não podemos agir com falta de fé. A única coisa que impede Deus trabalhar, irmão, na minha e na sua vida, é a incredulidade. A incredulidade é uma barreira poderosa que impede Deus trabalhar. Pra você ter ideia. Como que a incredulidade é poderosa? Mas eu creio que todos que estão aqui comigo são pessoas de fé. São pessoas perseverantes. São pessoas que já estão contemplando o milagre. Já estão contemplando a cura. Já está contemplando a salvação dos filhos, já estão contemplando a salvação do esposo, já está contemplando a bênção na vida espiritual, na vida conjugal, na vida financeira. Eu tenho certeza, você que está aqui comigo, já está contemplando o teu milagre, a tua bênção e a resposta de Deus, em nome de Jesus. Oremos nesta tarde. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, é no nome de Jesus, Pai, que estamos aqui mais uma vez na Tua presença. Agora nesta tarde de quarta-feira, 17 de maio de 2023. Eu quero te agradecer por esse privilégio, Pai, de estar aqui juntamente com os nossos irmãos, mais uma vez compartilhando uma palavra, Pai. Ah, Senhor, como a Tua palavra é maravilhosa. Como a Tua palavra nos ensina, como a Tua palavra nos direciona, Pai. Por isso estamos aqui crendo na palavra do Senhor. Hoje nós fizemos uso do texto da bondade de Deus, sobre a oração que devemos bater, que devemos insistir, que devemos buscar. As portas vão se abrir. Deus, eu estou aqui juntamente com os meus ouvintes, espalhado pelo Brasil, fora do Brasil. Cada um tem um problema, Pai. Cada um tem o seu gigante, a sua diversidade. Saúde, Pai, financeiro, conjugal, família, Deus. E outras áreas, Pai. Problema sentimental, problemas emocionais, o Senhor sabe. Mas nesta tarde, Pai, eu quero te pedir, meu Pai, sobre a vida de cada um dos nossos ouvintes, que o Senhor possa ministrar uma bênção especial. Senhor, ministra uma bênção sobre a vida daqueles que estão doentes. Cura os enfermos, Pai. Que toda enfermidade, todo mal bata em retirada nesta tarde, nesta noite desta quarta-feira. Pai, visita todos que estão, Senhor, meu Pai, deprimidos, com depressão, ansiedade, com problemas emocionais, problemas psicológicos, Pai. Ministra a bênção sobre elas, Pai. Que todo mal, meu Pai, na vida psicológica, emocional, neurológica, Pai, seja repreendido nesta tarde, em nome de Jesus. Senhor, toca na vida dos ouvintes.
Toca na família. Mães que estão orando neste momento pela salvação dos filhos, pela libertação dos filhos. Filhos que estão orando pelos pais. Deus, tenha misericórdia, faz o milagre. Não, mas seja feito não conforme nós queremos, mas conforme a tua vontade, Pai. Eu sei que a tua vontade é melhor. Eu sei que a tua vontade é perfeita. Por isso eu oro, Pai, seja feito conforme a tua vontade. Senhor, olha para a fé do meu irmão, da minha irmã. Eu diz aqui, Pai, que a incredulidade, a falta de fé é uma barreira para recebermos o milagre. Meu Deus, acrescenta a nossa fé, nos ajuda a acreditar. Nos ajuda a agir com fé, Pai. No nome de Jesus, eu sei, para que a nossa fé seja aumentada, precisamos exercitar a fé. Nos ajuda a exercitar a fé, Pai. Com sabedoria, com graça, na unção do Teu Espírito. Pai, toca nas vidas que estão me assistindo nesta tarde. Visita os lares. Visita essa casa, Pai, que todo mal possa ir embora. Meu Pai, visita a saúde, Pai, que toda doença possa ir embora. Enfermidade, no nome de Jesus, vai embora. Infecção, toda dor, neste momento, vai embora em nome de Jesus. Senhor, toca, Deus. Toca na vida dos nossos ouvintes. Repreenda toda enfermidade. Repreenda todo mal nesta tarde, Senhor. Abençoa o teu povo, prospera, abre portas. Dá direção para os nossos ouvintes. Que a unção da multiplicação possa vir sobre a vida dos nossos irmãos e irmãs. Deus, eu entrego cada pedido, Pai. Cada pessoa que com fé enviou seus pedidos, eu entrego nas tuas mãos, Pai. Entra na causa de cada um dos nossos ouvintes, Pai. Essa é a oração que eu faço e te agradeço, Senhor, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Toma fé, toma posse, aliás. Receba fé, né? Receba fé nesta tarde. Toma posse do teu milagre. Toma posse da tua cura. Toma posse da intervenção de Deus na sua vida. Deus está agindo na sua vida. Deus está trabalhando. Deus está te contemplando. Você é menina dos olhos de Deus. A bênção de Deus vai estar sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Deus abençoa. Eu venho pedir que você venha compartilhar esta mensagem, esta oração com todos os seus contatos. Envia um desafio. Envia para todos os seus contatos. Nos ajude a fazer a obra de Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Se inscreva no canal. Deixe aquele joinha. Compartilhe. Olha, se Deus permitir, estaremos aqui às 0 horas em mais uma edição da Oração da Madrugada. Vocês são o nosso convidado. Amém? Ficam todos na paz. Uma ótima tarde e noite de quarta-feira, em nome de Jesus. Sejam todos abençoados, em nome de Jesus.